Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Set Point Podcast, o canal que fala de voleibol, liderança, construção e gestão de times e muito mais. Meu nome é César Feijão Benatti e eu tô aqui com meu brother Peter Bristotti. Tudo bem, irmão? Fala, Feijão, fala, galera. Bora falar de voleibol e muito mais. Aqui o caderninho tá na mão de novo. É isso aí, hoje a gente tem um episódio mais do que especial, um pouquinho diferente dos convidados que a gente teve até então. Mas a gente está aqui com, quiçá, o maior agente de atletas de voleibol e técnicos de voleibol do mundo. Grande Geraldo Maciel, o grande GG. Seja muito bem-vindo, GG. Fala, Feijão, fala, Peter. Porra, obrigado pelas palavras aí, Feijão. Nem tanto, cara, nem tanto. Uma Oi, honra estar tanto, A, aqui. a mestre. gente, a gente vai provar que é verdade. É. Bora falar de voleibol. Obrigado pelo convite. Pô, é um prazer para a gente ter você aqui. É, para quem está assistindo pelo YouTube já está vendo o tanto de camiseta que tem atrás do GG, e isso aí já é um pequeno indício de que a minha fala inicial é verdade, que o cara é o maior agente de atletas do mundo. Mas a gente vai chegar lá. GG, você sabe que o nosso podcast aqui, eu sei que você acompanha nosso podcast, e você sabe que a gente tem um parceiro aqui do nosso podcast que é a Nexus Next, né? Que é uma empresa que cuida da parte de imigração de pessoas brasileiras que querem vir morar nos Estados Unidos. Então, cara, se você um dia falar assim, pô, eu cansei de Minas Gerais, quero vir para os Estados Unidos. Então, você sabe o que você faz? Fala lá com o Lucas Negrin, da Nexus Next, que é uma empresa especializada em consultoria, assessoria e negócio e todo o processo migratório para os Estados Unidos. Olá, pessoal do Set Point Podcast. Eu sou o Lucas Negrin, mais uma vez aqui da Nexus Next. Eu tenho um recado muito importante para você, porque esse programa promete. Geraldo Maciel, um forte abraço para ti. Peter Feijão, mais uma vez juntos. E olha só, os profissionais do esporte, eles precisam vir para os Estados Unidos. Você que tem uma qualificação, você que é um educador físico, você que é atleta, ex-atleta, profissional do esporte, saiba que os Estados Unidos precisa muito de você qualificado. Até 2033, estima-se que mais de 300 mil vagas na área do esporte não serão completadas exatamente por falta de mão de obra. E o único jeito disso ser completado de forma segura e legal é através da imigração. Então nós temos uma assessoria completa para te apoiar em toda essa etapa dessa jornada incrível que é mudar de país. Vocês sabem que nós aqui nos Estados Unidos somos muito bem-vindos exatamente porque entramos pela porta da frente e não ousamos pular a janela. Então você que tem esse perfil imigratório, por favor, o QR Code vai estar no programa o tempo todo. É só fazer a sua aplicação. Eu pessoalmente devolvo a resposta que os nossos advogados me passarem para eu poder explicar o processo migratório, tempo, investimento, e certamente você vai poder estar aqui antes da Olimpíada, que será nos Estados Unidos, em Los Angeles. Então, fica aqui o meu incentivo a você fazer esse movimento e, por favor, você será muito bem recebido. Um forte abraço a todos, um ótimo programa e vamos seguindo por aqui. Cara, é uma grande honra ter você aqui com a gente. É, só fazendo uma apresentação rapidamente aqui do GG. O GG é natural de Montes Claros, lá em Minas Gerais. É um agente licenciado da Federação Internacional de Voleibol, advogado formado em Direito pela PUC Minas Gerais, pós-graduado em Gestão do Esporte e Direito Desportivo pela Católica de Santa Catarina, e tem cursos de pós-graduação, extensão, fala uma porrada de língua. O cara foi atleta de alto nível seleção brasileira. É isso aí, o cara era um baita de um levantador, né, GG? Levantador, É isso levantador. aí. Então, cara, conta pra gente aí a sua história, como você começou no voleibol, como que o esporte entrou na sua vida e como que ficou, né? Cara, eu comecei muito cedo. Eu era sócio ainda sou sócio do Minas Tênis Clube, e ali eu praticava várias modalidades: judô, futsal, natação. E a minha irmã fazia vôlei.
E aí eu comecei a acompanhar os treinos dela, os jogos dela, e casou, de eu estar muito assim na torcida por ela, e casou com aquele episódio, né, de 1992, em que o Brasil ganha as Olimpíadas. Ali deu um boom no voleibol no Brasil gigante, né? Uhum. Eu falei, cara, eu quero fazer isso aí, cara. E aí, nesse momento, eu estava no futsal, era goleiro do futsal, e fiz a migração para o vôlei, vou fazer escolinha de vôlei. E fiz a escolinha, cara, eu fui adorando, pô, quero mais, e fiquei. Isso até 98 no Minas Tênis Clube, de 91, 92 até 98. Depois eu fui para São Caetano, depois eu fui para Santo André. E nesse intervalo aí eu tive também nas seleções brasileiras de base, né? Não sei se você E quer falar nessa... um pouco mais sobre isso, mas Não, vamos lá. lógico que eu quero, lógico que eu quero. Eu acho que essa parte da sua história é muito interessante, cara. E você é da minha geração, né? Nós dois somos 1980. Então eu tô vendo aqui o pequeno currículo, pequeno, né? O grande currículo que você me mandou aqui, que você jogou o Mundial 97 no Irã com a geração 79, né? Que era aquela geração Exato. fraquinha, né? O William Elmago, que teve com a gente aqui a semana passada, André Nascimento, Rodrigão, Ezinho, que era um craque, o Dante, Douglas Cordeiro, Nossa. João Paulo Bravo, Rivaldo, o Fábio que acompanha a gente aqui também, do vôlei de praia, o Rodrigo Canhoto, putz, só craque, cara. Como é que foi essa experiência com essa GG galera? Maciel tá GG então. Maciel, lógico, né? Obviamente. Na verdade, o William deu sorte porque eu parei, né, cara? Senão. Boa. Aê, Mago, aí, ó. Polêmica, polêmica no Sete Ponto Polêmica, Podcast. polêmica. Não, essa geração era uma geração fantástica, né? Tinha muito jogador que ficou de fora, cara. Tipo, Lorena, Ricardo, César Feijão. Lorena, Ricardo Serafim, Felipe. Era muita gente boa que ficou de fora ainda. A gente foi para esse Mundial no Irã, nas quartas de final, o André Nascimento torceu o pé. Estava, acho que 1-0, 2-0 para a gente, não lembro. E aí, contra a Polônia. A Uhum. Polônia acabou virando o jogo e a gente perdeu e ficou em quinto lugar com essa geração fantástica no Mundial. Caramba. Mas a comissão técnica era Percy e Toninho. Cara, uma baita comissão técnica, um baita trabalho que a gente fez. Espetacular. Foi um tempo muito bom, que eu vivi de muito aprendizado. O Percy é muito bom, cara. O Né? Percy, a gente tá tentando trazer ele aqui também porque ele é muito bom, cara. A história que esse cara tem no voleibol é impressionante. Show de bola. Impressionante. E aí, você chegou a jogar profissionalmente, GG? Eu joguei profissionalmente uma liga no Minas, naquele time que era o Trial Minas, que tinha Chuan, que tinha Miguelzão, lenhador, tinha Lucianinho, levantador, Uhum. era um timaço, Sloboda, Marcel Mille, tinha o Anderson, tinha muita gente boa. Depois eu fui para São Caetano. Em São Caetano, cara, eu peguei outro time muito forte, que era o Hermisson Neguinho na mão, o Pezão de Ok. oposto, Uhum. Andrezão, Rogerão e Índio na ponta, revezando ali, Levi e Chicão, e aí o grande escada, Putz, que foi o primeiro ano de líbero, que eles introduziram essa posição de líbero, né? E o escada foi fazer um teste lá, indicado pelo Chicão. O escada era é ponteiro de verdade. Guarulhos. O Escada conta essa história muitas vezes, é. Então eu vi o escada nascendo como líbero, eu joguei com ele nessa temporada, Pô, foi que sensacional. demais, cara. Foi sensacional. Que legal. Sensacional, que muito bom. E, No ano cara, seguinte, eu vou para Santo André. Eu fico lá segue. 2 anos em Santo André. Aí também joguei com muita gente boa lá. Lorena, volta a jogar com Felipe, Marcão, Gauchinho, Hernani, Fábio Central, muita gente boa. E o técnico já era o Madeira. Já era o Madeira, ele tinha feito a transição de jogador para Uhum. técnico. A gente foi, se não me engano, o primeiro grupo dele como treinador. Foi muito bom, uma bela experiência também. Show. E aí apareceu na sua vida a chance de ser agente de jogadores. Como que isso surgiu na sua vida, cara? Porque hoje a história que você tem como agente
é um negócio assim absurdo. Para quem está assistindo pelo YouTube, vê o tanto de camiseta que tem atrás ali do GG. E todo mundo que eu converso, o GG é meu agente, o GG, ou o Vinhedo, né? As pessoas que trabalham na Team GM, que a gente vai falar mais para frente. Como que essa profissão surgiu na sua vida? Ela surge quando eu jogava em Santo André, eu tive uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito. E para mim foi um baque muito grande, porque eu estava ali nesse momento, igual você falou, eu estava bem, estava com boas perspectivas, seleção juvenil, levantador alto, habilidoso, eu tinha uma boa perspectiva. Inclusive convidado para treinar na seleção adulta, não convocado, mas convidado para fazer parte do grupo e treinar com o pessoal lá. E aí vem essa lesão no ligamento cruzado. E aí eu me senti muito desamparado. Eu falei, pô, o meu agente, eu ligava, às vezes não tinha um retorno, eu queria fazer um exame, queria ter certeza se eu operava, aonde que eu faria meu tratamento. Surgiram muitas dúvidas e aquilo foi me deixando muito triste, sabe? No sentido de falar, cara, não sei se é isso que eu quero para minha vida. Pô, eu tenho uma família bacana lá em Belo Horizonte, meu pai, nesse momento, meu pai passava por uma situação financeira muito delicada. Eu falei, pô, será que é isso mesmo que eu quero? E se eu voltasse para minha cidade e abrisse uma empresa para dar o suporte que eu não tive, entendeu? Então, ali me surgiu esse insight, me surgiu essa ideia e isso ficou me martelando, cara. Eu fiz a recuperação para o meu joelho, voltei, joguei mais uma temporada, mas quando eu estava assim 100%, eu voltei para casa nesse período de férias e falei, vou estudar. Vou estudar, tinha 4 anos que eu não estudava, cara. Falei, vou estudar para o vestibular, vou dar uma de doido aqui, quem sabe eu não passo, né? E fiz em todas as faculdades que tinha em Belo Horizonte, a faculdade de Direito, e passei na PUC. E falei, cara, é isso. Eu vou parar com o voleibol, vou fazer minha faculdade de Direito e vou abrir a minha empresa de agenciamento. Com esse insight, assim, com essa experiência passada que eu tive de falta de apoio. Então, foi por isso. Esse até hoje é o nosso lema aqui na empresa. E quando o atleta tem sucesso, ele praticamente não nos vê. Não nos vê dentro de quadra, não nos vê comemorando o título. Não, a gente não está. Mas quando ele tem algum tipo de problema, ou uma lesão, como a que eu passei, ou seja ele qual for, um problema de cunho pessoal, a gente está muito presente. A gente coloca a nossa equipe. Exatamente por essa experiência minha passada. Assim, é o nosso DNA, entendeu? Uhum. E vocês fazem um trabalho fantástico aí, cara. Depois a gente vai entrar mais. Cara, é demais. Peter, manda bala. GG, é muito interessante você fala que a ideia da empresa ou desse tipo de serviço foi que levou você a fazer a faculdade. Conta mais pra gente sobre isso daí. Você falou um pouquinho já, né? Então, a ideia daquilo que você faz hoje veio antes da tua formação. Então, Exatamente. fala um pouquinho mais pra gente sobre isso. Exatamente. Essa minha ideia, ela surge, Peter, porque eu queria ver mais questões assim, o que eu tenho direito? Quando eu me lesiono, eu tenho direito a um tratamento, eu tenho direito a receber algum tipo de salário, eu tenho direito a não redução salarial. Naquele momento ali, cara, eu peguei, ainda em recuperação, o meu contrato termina com o clube. Então, eu já Uhum. não tinha mais direito à alimentação, eu já não tinha mais direito ao apartamento que eu estava, eu já não tinha mais direito à fisioterapia do clube. Então, tudo que eu tive acesso foi muito mais por um bom senso de pessoas que às vezes nem eram ligadas ao clube, tipo a tia do restaurante lá do clube da Pirelli, que clandestinamente eu comprava pão de forma, ela fazia lá o meu sanduíchezinho escondido, porque não podia, eu pegava e aquilo era meu almoço, minha janta, etc. Entendeu? Então, eu me virava com as pessoas ali pelo bom senso delas. Mas eu me perguntava, cara, esse é o direito que eu tenho? O que eu poderia ter mais acesso? Isso ficou me martelando, isso me levou a querer estudar um pouco mais, me levou a querer ter um pouco mais de conhecimento sobre o tema, sabe? Então, a ideia de fazer direito veio por uma experiência ruim minha e isso fica me martelando. Você imagina, eu fazendo uma recuperação no joelho, ligamento cruzado, sem ter muito o que fazer, porque você tem a mobilidade muito reduzida, né? Então, você fica dentro de um quarto fazendo a fisioterapia, você fica pensando o tempo inteiro, né? E isso me martelou muito, cara. Me fez, assim, com certeza, me fez escolher essa profissão.
Isso já é um insight muito legal pra gente, que você poderia ter, a partir dessa tua experiência ruim, ter ficado se lamentando e você enxergou uma oportunidade, né? Como é que eu posso pegar Uhum. esse limão e fazer uma limonada? Que é o caminho mais fácil, é a gente ficar se lamentando, se fazendo de não se fazendo de, porque você foi uma vítima do sistema, mas, o que que eu posso fazer para fazer esse problema se não deixar de ser um problema, né, deixar de ser um problema e se tornar uma oportunidade. Que baita que Não, baita isso. virada de chave que você fez ao decidir, né, estudar. E não É só isso. uma, não, e não só para ele mesmo, né, para o GG mesmo, mas para outros atletas também, né? E é Isso uma aí foi constante uma que a gente tem baita de uma visto, visão. né, muita gente com quem a gente conversa, esses vieses pelos quais as pessoas passam. Parece que esse sentimento, ou esse pensamento, ele vem, ou esses dois pensamentos, eles vêm em conjunto, né? Como é que eu posso virar essa chave ao meu favor e que essa experiência ruim não aconteça com outras pessoas? Muito, É, muito bom, GG. E aí, agora você se tornando agente, e aí como é que foi o começo, né, dessa nova jornada como agente? muito difícil, né? Eu acho que difícil em vários aspectos, assim. Primeiro porque eu tinha 21 anos e eu tinha que convencer atletas mais velhos do que eu a virem trabalhar comigo, né? Naquele momento, no agenciamento, existiam dois agentes que dominavam o mercado, que eram o TU e o ACEF. Eles tinham praticamente todos os atletas de seleção de destaque no Brasil. Então, eu sabia que eu, com 21 anos, eu teria poucas chances, né? Mas comecei a conversar com ex-companheiros meus, jogadores que eu já conhecia há mais tempo, jogadores da minha geração, jogadores que jogaram comigo em São Caetano, em Santo André. E acabou que um deles, o Andrezão, inclusive faleceu, o André França, de Araraquara, um baita do cara, bem mais velho do que eu, falou: não, ô, moleque, eu vou trabalhar com você, vou te dar uma chance, vou trabalhar contigo. E ali começou a minha história como agente com ele. Quando eu decidi abrir a empresa oficialmente, eu me associei a dois grandes amigos que eu tenho até hoje, que são o Daniel e o Luciano, que estudaram comigo no colégio. Então, a empresa, inicialmente, ela tinha futebol e o vôlei. A gente trabalhava com os dois nichos Interessante. até 2012. Tá? Então, em Hum. 2012, eu fiquei só com voleibol. Então, só para dar o nome correto, essas duas pessoas que foram muito importantes na minha vida, o Daniel e o Luciano. Ali, voltando ao Andrezão, eu comecei a fazer o trabalho com o Andrezão, mas, cara, eu não tinha contato com os clubes fora do Brasil, eu não, mal conhecia os clubes aqui dentro do Brasil, as pessoas, os diretores, os técnicos, né? Porque eu, com 21 anos, tendo jogado só duas, praticamente, Superligas, mesmo assim não sendo titular e não sendo protagonista, eu era pouco conhecido, eu tenho total consciência disso. E naquela época, a gente volta lá, eu tinha que fazer edição de vídeo, mas o vídeo era fita VHS, cara. Aí eu tinha que Era transformar isso, raiz. eu tinha que transformar isso para DVD e enviar pelo correio mundo afora. Então você Uau! imagina assim, eu com 21 anos e não ter, assim, tendo jogado voleibol somente, né? Não tinha muito estudos e etc. Eu não tinha conhecimento das coisas lá fora, nem de tecnologia. Então foi muito difícil para mim esses dois pontos, assim, primeiro, fazer essa captação e as pessoas me conhecerem, e segundo, eu lidar com esse dia a dia do agenciamento, que era para mim uma novidade completa, né? Mas acabou que Deus, assim, abençoou, o Papai do Céu colocou a mão, e aí eu consegui bons contratos com o Andrezão, e aquilo foi se espalhando, as pessoas foram tendo curiosidade, saber quem eu era, os amigos que eu tenho também, né? Felipe, William Arjona, Douglas Cordeiro, os caras, não, porra, vamos contigo, vamos abraçar, vamos fazer junto. Então a coisa começou muito assim, quem era realmente amigo e alguns malucos que me deram a oportunidade, né? Isso Muito bom. foi o Mas se nosso não começo. fosse a sua competência, não Verdade. teria, não, você não teria continuado. Vou atribuir essa tua competência a um dos fatores pelos quais você decidiu continuar na carreira. Você falou pra gente que o começo foi muito difícil e, aliás, como a maioria dos começos
são muito difíceis em qualquer carreira. E imagino que você deva ter passado por momentos difíceis e tal. Me corrija se eu estiver errado, mas fala pra gente o que nesse começo, porque no começo a gente sempre passa por muitos vieses, muita dúvida, né? Porra, será que eu tô fazendo o negócio certo? Será que eu deveria ter ido mesmo por esse caminho? O que que te fez continuar sendo agente dos atletas? Eu tinha um propósito muito claro, né? Meu propósito era fazer com que as pessoas não passassem o que eu passei. E eu queria muito isso, muito Hum, mesmo, assim. Para mim foi muito difícil passar o que eu passei lá. E eu sabia que outras pessoas passavam também. Eu falei, cara, vou tentar. Eu sei que existe ali uma lacuna, eu sei que existe uma falta de carinho, de cuidado. Eu sei que os atletas querem isso. Eu vou insistir, cara. Isso aqui vai dar certo. Sinceramente, eu nunca duvidei, cara, que hum, não daria certo, sabe? Não sei se por eu ter passado aquela experiência, isso para mim, talvez até de uma forma errônea, assim, me fez acreditar que todo mundo precisava daquilo, sabe? Porque eu vivi e então eu acreditava cegamente que aquilo era realmente uma situação que muitos passaram, passariam, que iam precisar desse suporte que eu queria dar. Mergulhei de cabeça. Então, assim, eu acho que, respondendo a tua pergunta, eu acho que talvez a palavra seja propósito. Eu tinha um propósito. E eu acreditava muito nele, sabe? Realmente nunca duvidei, cara. Mergulhei. s sensacional, muito bom. E como é que funciona então, GG, um trabalho de um agente? Qual que é o teu dia a dia, os principais serviços que um agente de atletas oferece, ou o que é aquilo que diferencia você de outros agentes que você talvez conheça? Como é que funciona esse dia a dia? Porque, eu imagino que aqui, GG, tem gente de todo tipo nos assistindo e nos ouvindo. Então, você imagine que atletas que estão lá no infantil, no infanto, no juvenil, os caras estão começando, e as meninas estão começando a pensar, né? Poxa, o que que eu posso fazer? Como que eu vou continuar essa, porque a gente sabe que existe um funil muito grande, né, quanto mais velho você vai ficando, mais difícil o mercado vai ficando, né, para absorver, esses atletas. Então, para as pessoas entenderem, GG, como é que funciona o trabalho de um agente? É, essa é uma boa pergunta, assim, que eu escuto muito. Até vejo algumas pessoas, alguns atletas, tem muito atleta que tornaram amigos, né? E eles brincam, você fica de férias 11 meses por ano e durante um mês você negocia contrato e acabou. Agora tá rico aí. Eu escuto Ai, muito esse tipo de brincadeira. Mas a verdade é assim, cara, o agenciamento, ele é uma atividade muito complexa. Porque a gente nunca sabe como vai ser o nosso dia. A gente acorda já na expectativa de uma mensagem, uma ligação, de que alguma coisa aconteceu e que a gente tem que resolver. Então, basicamente, o agenciamento ele é uma solução de problemas o tempo inteiro. Mas ok, vamos tentar organizar essas ideias todas e trazer isso para um campo um pouco mais didático, né? uhum, É, quando a gente tem um cliente, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é conhecer o cliente, conhecer ele, conhecer a família dele, conhecer as demandas da família, o que se espera, quais são as características desse cliente, como tratá-lo, como abordá-lo, como fazer com que ele se sinta confortável. E isso vai variar muito, muito com a idade dele. Como você falou, tem gente aí que está no infantil que está assistindo o podcast. Eu não posso chegar para uma família, para um cliente do infantil e chegar falando de contratos, negociação e cláusulas. Calma, né? Calma. Nesse momento, a gente oferece um acompanhamento, é conhecer, é uhum, aproximar da família, entender de onde ele veio, entender quais são os valores, quais são os princípios, de que forma que esse cliente ou essa jogadora ela pode estar à vontade com outro clube, o que que eu tenho que fazer para isso. Então, se ela é uma jogadora que tem um pouco mais de ansiedade, ou se ela tem um pouco mais de medo, se ela não tem um bom relacionamento com o treinador dela, se ela é de uma família muito humilde, que não tem condições de fazer o transporte diário para o treinamento.
Então, o agenciamento, nesse começo, é uma abordagem muito sobre a situação familiar e de que forma que eu posso começar a ajudá-la a progredir, né? Esse é um ponto muito importante do agenciamento, assim, principalmente no começo. E aí, a partir daí, nós vamos evoluindo para outras questões, como questões estatísticas, como questões contratuais, como explicar um pouquinho como funciona o vínculo de trabalho com um contrato de imagem, mercado, evaluation. Nós vamos partir para uma série de outras questões que o agenciamento também nos traz. Isso do relacionamento agente e cliente, pensando para o mundo exterior, vamos dizer assim, relacionamento exterior. Agora, internamente na empresa, esse é o grande trabalho que ele é muito invisível. Porque cada atleta nosso, ou cada cliente nosso, é como se a gente apertasse um botão de start em vários processos que a gente tem que fazer internamente para que aquele cliente seja o mais valorizado possível. Então, quando um agente capta um cliente e traz para dentro da empresa, aqui dentro, internamente, a gente starta vários processos, seja ele jurídico, seja ele estatístico. A gente faz um estudo, um levantamento todo dos últimos anos da análise de desempenho desse atleta ou dessa jogadora. A gente vê fundamento por fundamento uma evolução, ou o que pode melhorar, onde que ela poderia se encaixar, em qual liga em que ela poderia ter mais sucesso, ou qual é a demanda maior que ela nos traz. Não, essa jogadora precisa de uma levantadora um pouco melhor, ou ela precisa de um passe mais na mão, ou ela para ser protagonista, talvez ela ir para um clube onde os atacantes sejam bola mais rápida, ela vai ser a única de bola alta, enfim. Todo esse estudo, esses processos internos, como a gente tem que contratar um fotógrafo, a gente tem que contratar um videomaker, a gente tem que ter a mídia social com as artes prontas, a gente tem que ter um perfil psicológico desse atleta, enfim, tudo. Eu vou falar com muito tempo, né? Mas resumindo, é o seguinte: o agente que captou, trouxe para dentro da empresa, ele tem que fazer um retrato, um diagnóstico total daquele cliente, para que a gente possa trabalhar e de que forma que a gente pode intervir para que ele seja melhor e mais valorizado. Entendeu? Então, internamente, é o grande trabalho que a gente tem. Eu imagino que seja um pouco mais de um mês, então, né? É um pouquinho mais. Minha mulher que o diga, né? Com o telefone. O cara ele trabalha ali uns 45 dias, vai. Eu ia dizer isso, umas 6 semanas, mais ou menos. Acho que dá para dar conta de tudo isso daí. Muito bom, GG. E, cara, eu não sabia particularmente desse nível de profundidade do trabalho, e muito interessante esse estudo que vocês fazem, porque não é só, assim, somente fazer lá o vídeo do atleta e sair falando por aí, para tudo quanto é lugar. Isso aí faz lá quando você tinha os seus 20 e poucos anos que você fazia, né? Aí Exatamente. hoje, né, envolve um trabalho muito mais detalhado de perfil do atleta. Imagino que não deva ser somente o perfil atlético, né, de rendimento, mas o perfil da pessoa, né, fala outra língua, a questão cultural, e aí esse estudo prévio da família e do background desse atleta. Imagino que seja um quebra-cabeça, vamos dizer assim, né, com várias peças que vocês têm que colocar junto aí para aumentar as chances de sucesso da É isso. colocação desse atleta, né? É isso mesmo. E isso requer um trabalho para os agentes também. Então, semanalmente, a gente tem uma reunião interna, só entre os agentes, em que Uhum. a gente traz casos para a gente discutir, casos que saíram um pouco da curva. Mas toda segunda-feira a gente tem um relatório de todos os nossos atletas estatísticos. Aqui na empresa nós temos um data vôlei, nós temos um vôlei metrics e nós temos esse vôlei station. Nós temos os três. E os nossos estatísticos têm acesso a essas três ferramentas. Então, toda segunda-feira, a gente tem um relatório de como foi o rendimento dos nossos atletas e um, um destaque, tanto positivo quanto negativo, para aquele atleta que saiu da normalidade dele. Então, um atleta que está Certo. acostumado a fazer 20 pontos, determinado fim de semana fez 3, vamos entender o porquê. Às vezes foi só um dia ruim dele, tudo bem, mas ele pode estar lesionado, ele pode estar com algum problema
que está afetando a saúde mental dele, acende para a gente uma luzinha amarela para a gente acompanhar um pouco mais de perto. Então, Poxa, esse monitoramento constante deve dar. Eu pensando aqui, né? Se eu fosse um agenciado seu, é, dá uma paz de espírito sabendo que tem gente tomando conta de mim o tempo inteiro, né? Desculpa, te interrompi. não, mas é assim, mesmo sendo um trabalho muito invisível, sabe? Uhum. Esse é o grande lance. Até vou citar algumas outras coisas aqui, mas a gente tem para os agentes um treinamento também, igual você falou, assim, a questão cultural e etc. Nós vamos ter agora, no comecinho de novembro, uma palestra de uma moça muito competente sobre imagem. Ela vai falar para a gente sobre como vestir, como se comportar em diferentes religiões, em diferentes partes do mundo. Então, você está visitando a Arábia Saudita, com uma cultura bem diferente da tua, a vestimenta adequada é essa, a conduta adequada é essa. Poxa, que Você, legal. tá, você vai visitar um país Sensacional. que é muito frio, então a vestimenta adequada é essa, lá a cultura é mais voltada para esse. Tal. Então, esse treinamento a gente também tem que se preocupar muito, sabe? Uhum. Parece bobagem, mas quando a gente está em um lugar, a gente está representando todos os clientes que estão conosco, né? Então é importante que a gente esteja bem vestido, fale bem, se comunique bem e passe uma boa imagem. É a mesma coisa do próprio atleta. Uma vez que o atleta vai para um clube, ele também está levando a imagem da nossa empresa. Eles se confundem um pouco, né? Então, quando o atleta vai muito bem num clube e termina a temporada, o manager do clube, o técnico, vai, pô, gostei do atleta do Team GM. Esses caras trabalham com jogadores que são comprometidos, são inteligentes, são disciplinados. Então, isso abre porta para nós. Então, esse trabalho invisível ele é muito importante que a gente faça com os atletas também e internamente com os agentes. A gente teve semana passada uma palestra sobre direito desportivo, falando sobre questões contratuais e hierarquia das normas, né? Porque isso é muito importante, que vem lá de cima da Carta Olímpica e vem descendo para as federações, né? Até chegar. Então, qual é a hierarquia? Onde que eu posso recorrer caso haja algum conflito de normas, etc. Então, assim, a gente está sempre treinando os agentes para que a gente tenha também competência e a gente consiga fazer esses processos internos com o máximo de informação possível. Né? Cara, não é à toa que GG Maciel, o maior agente de atletas do Brasil, que eu vou continuar, quiçá Quiçá do mundo. do planeta Terra. Deus te ouça, GG, Deus te ouça. GG, você já levantou uma bola aqui redondaça na pinta para minha próxima pergunta. Diante desse trabalho, eu vou dizer mais do que espetacular que vocês fazem, colocando isso no contexto internacional, no mundo do esporte, no mundo do voleibol, como é o mundo do voleibol com agentes de voleibol comparado ao mundo do voleibol sem agentes de voleibol? Ou seja, qual que é a importância do agente ou da agência de atletas no mundo do voleibol hoje? Cara, eu tenho uma frase, uma passagem do livro do Galvão Bueno que eu gosto muito. É curioso assim, porque eu não gostava muito do Galvão. E por não gostar dele, eu quis ler o livro da biografia dele. Uhum. E li. E passei a gostar do Galvão depois que eu li o livro. E ele fala lá, numa passagem do livro dele, ele fala assim que ele, como narrador, ele tinha que tomar cuidado para não falar muito pouco ao ponto de passar desapercebido, como também não falar demais e ofuscar quem é realmente a estrela do jogo, né, do espetáculo. E ele tinha que achar esse ponto ideal. Então, eu acho assim, a importância do agente é a mesma coisa do narrador esportivo, é encontrar o ponto ideal. Não adianta eu falar que o atleta está trabalhando comigo, logo ele vai ganhar muito dinheiro. Não, isso é mentira. A carreira do atleta é ele que vai construir o próprio caminho, é ele que vai estar dentro de quadra, é ele com os méritos dele, tudo que ele trouxe de esforço, de disciplina e etc. É ele que vai ser a grande estrela, o grande condutor da carreira dele. Eu sou uma ferramenta para ajudá-lo a ser um grande cara, ou ajudá-lo a melhorar como pessoa, como um cidadão, como
melhorar um pouco, quem sabe, as questões de saúde mental dele, para que ele vá para a quadra mais confortável, mais focado, tirar um pouco dele o problema, blindar um pouco ele de coisas externas, ajudá-lo a como se posicionar numa rede social, trazer informações de onde ele pode exercer um pouco mais de um pouco melhor, né? Exercer um pouco melhor dentro de quadra. Enfim, eu sou uma ferramenta, tenho total consciência disso. Então, vou tornar a importância do agente maior do que ela é, porque isso seria um grande erro. Muito bom. Espetacular. Tava mudo aqui. Tava. Cara, a gente trabalha com voleibol, né? Muito mais pela perspectiva do técnico, muito pela perspectiva do atleta também. Eu tô no voleibol há mais de 20 anos e, cara, sabia isso aqui do que o GG falou. Eu sabia muito pouco. Eu tinha uma ideia do papel do agente, mas não sabia que tinha uma influência tão grande, assim, e tão positiva na vida do atleta, principalmente, mas também do técnico, né? Que vocês também agenciam técnicos de voleibol, né? E, GG, agora entrando um pouquinho mais dentro da sua empresa, da Team GM, como que a Team GM nasceu no formato que é hoje? Né? Você citou aí no começo do podcast que você tinha uma parceria com mais dois amigos que também, vocês também tinham serviços com futebol, mas como que a Team GM no formato atual nasceu? Nasceu em 2012, Uhum. quando eu decido trabalhar somente com vôlei e abrir a empresa com o meu próprio nome. Aí a empresa passou a chamar Geraldo Maciel, porque foi uma coisa muito rápida, assim, essa transição, sair do futebol e abrir minha própria empresa. E eu estava com zero de criatividade, assim. Botei Geraldo Maciel, mas sabendo que, cara, naquele momento, as pessoas, ninguém... Você pergunta para um atleta, quem é o seu agente? Nenhum falaria o nome da empresa, fala sempre o nome É. do agente pessoa física, né? Uhum. Então eu Sim. falei, cara, pouco importa o nome da minha empresa também, eu não vou gastar tempo aqui, inventar um nome legal, se a galera, no fim das contas, vai falar que meu agente é o GG, né? Sim. Uhum. Então, põe lá geraldomaciel.com e vamos embora. E isso ficou. Em 2012, eu sozinho, eu não tinha ninguém na minha equipe, tá? Eu realmente fui, aluguei uma sala e fui fazer o agenciamento sozinho. E acabou, cara, que um tempo depois, o Vini, que aposentou tem pouco tempo, o central, grande Sim, Vini, sim, sim. um ídolo, eu falo isso, assim, sempre falei para ele, um ídolo que eu tenho. Ele, ele começou a brincar no Instagram, ele postava foto dele com mais um cliente nosso, falou, aí, a galera do Team GM, Team Geraldo Maciel, Team GM. E aí outros foram fazendo, Team GM, Team GM. Acabou que eu adotei o nome Team GM Que porque esses legal. caras começaram a brincar e eu pô, ficou legal isso aí, cara. E peguei e Legal pra adotei esse caramba, nome, pô. TGM. Mas, Muito mas foi uma bom. brincadeira do Vini, foi muito legal. E aí, a partir dali, a gente começou a crescer, a coisa começou a dar certo, eu comecei a investir mais no meu tempo somente para o voleibol, a coisa começou a realmente acontecer mais. E eu fui trazendo aos poucos mais pessoas para a equipe. Né? Então, eu trouxe a Sandra, que hoje faz todo o nosso administrativo. Hoje, muitos jogadores estão até mais em contato com a Sandra do que comigo, porque precisam ver questão de nota, contabilidade, banco, bolsa atleta, uma série de questões ela que toca. E aí veio o Molina, né, que é um agente cubano que ele veio de Cuba sendo treinador de voleibol em Cuba, tendo sido treinador de Leon, Leal, Simon, Fernando Hernandes, só fera. Ele veio para Belo Horizonte, a gente conversou, imediatamente assim já trouxe ele para dentro da empresa, a gente já começou a trabalhar. Depois dele veio o Vinhedo, que nos últimos Grande 2 anos de Vinhedo. carreira, grande Vinha, nos últimos 2 anos da carreira dele, a gente já tinha decidido que ele viraria agente, eu já comecei a prepará-lo durante 2 anos para ele se tornar o agente, fazer a transição. Depois veio o Bechara era treinador Meu Deus. da base do Minas Tênis Clube, um cara que faz um trabalho fantástico. Quando a gente fala assim do papel do agente, cara, impressionante como o Bechara tem feito bem
esse trabalho com a base e com as famílias, sabe? Ele pega, ele senta com as famílias, ele abre o tablet dele e fala assim, cara, onde você quer estar no fim do ano? O que é que você acha que você precisa melhorar? Quais são os pontos que você acha que você pode crescer tecnicamente, fora de quadra? Vamos fazer a nossa meta aqui? E ele começa a acompanhar e fazendo um follow-up daquilo. Então, olha, você acha que daqui melhorou? Como é que está aqui? Olha aqui sua estatística, você acha que isso aqui cresceu? E o atleta começa a ficar muito motivado, sabe? É muito legal o trabalho que o Bechara está fazendo. Ele está em todas as competições de base. Ele está, inclusive, a gente apoia a Taça Paraná, apoia a CBI, apoia vários torneios que tem Maurício Borges, taças. É uma coisa que eu faço questão de retribuir um pouco isso que a gente ganha do vôlei. Mas, voltando. O Lorena, todo mundo conhece E muito. Lorena. Uhum. Lorena veio também depois, e Lorena mora na França, né? Mora em Toulouse. Uhum. Então, a gente, com esse plano nosso de expansão, já tendo o Vinhedo na Polônia, agora na China, Polônia, ele está alternando, tendo o Lorena na França, e agora, recentemente, nós estamos trazendo o Rafa Oliveira, o Van de Gor, 84. Aí, Eu vou contar uma pequena história aqui do Rafa Van der Goor. O cara que primeiro recrutou o Rafa, sabe quem foi? É, César Feijão Benatti. Essa olha, eu vou, me essa eu conta vou. isso. E na época eu trabalhava no Pinheiros, eu era assistente técnico do Infantil Infanto, lá do Pinheiros, em 2000 e 2001. E o Rafa, o Vandergor, veio na peneira. E aí, cara, ele tinha uma mão desse tamanho, saltava igual um animal, saltava muito já, cru de tudo, muito cru. Aí eu olhei aquilo, cara, ele saltou, passou o peito da rede, bateu a bola com o cotovelo. Daí na época eu trabalhava com o Silvio Forte e com o Val, o Lourival Feitosa, que é pô, um grande cara que faz parte da minha história. Daí eu falei pro Val, falei, Val, esse moleque vai ser bom pra caramba, cara, vamos trazer esse moleque. Daí o Val olhou e falou, não, tá certo, vamos trazer ele. E aí ele veio pra gente, jogou infanto lá no Pinheiros, daí depois eu acabei saindo, e ele foi seleção brasileira, tal, moleque, pô, 10, cara, muita gente É boa. sensacional. E mora na Turquia atualmente. Então, para esse plano nosso de expansão, pô, um baita de um cara, um baita de um líder, Uhum, conhece pra caramba de vôlei, conhece mercado internacional, jogou na Itália, Turquia, Portugal, Catar. Então, é um cara que fala vários idiomas também. Então, para pô, esse que plano legal. nosso de expansão, pô, muito bom, cara. Fico Muito muito feliz feliz com a vida que dele. ele tá trabalhando com vocês. Grande abraço aí, grande Rafa. Que legal. Pô. E aí, hoje, esse é o formato atual. Tirando os agentes, nós temos alguns departamentos que a gente tem, mas eles não ficam dentro do nosso escritório, são empresas parceiras que a gente tem, que aciona sempre quando há alguma demanda, né? Então, nós temos departamento jurídico, nós temos os estatísticos que eu falei para vocês aqui, dentro do Brasil e fora do Brasil. Nós temos um departamento de relacionamento, tipo um concierge. Ele faz reserva de hotel, passagens, lembra aniversários da esposa, ó, casamento. Você ah, quer, legal. Não quer esqueça de mandar mandar mensagem para sua esposa. exatamente. Você quer mandar uma caixinha de chocolate, alguma coisa, aniversário de Olha. casamento seu hoje, está lembrando? Ajuda com obtenção de visto, preenchimento de formulários. A gente tem a Amanda Parse, que comanda a Players On, que faz toda a questão da nossa de mídias sociais. Temos o Charles, da Caam Esportes, que faz tudo de Grande Charles, gente boa. identidade visual nossa. Nós temos o Dr. Sérgio Campolina, que é o médico do Sada Cruzeiro, mas antes de ser médico do Sada Cruzeiro, ele já era médico nosso, porque desde 2002, quando eu abri a empresa, eu já conhecia ele, era meu médico na seleção. Inclusive, até curioso, porque eu falei, Sérgio, cara, eu estou abrindo uma empresa e eu vou precisar do médico para poder dar um suporte, mas eu não tenho dinheiro não, cara. Me ajuda aí, cara, atende de graça que eu te prometo. E quando eu começar a ganhar um dinheirinho, eu te pago, cara. Ele falou, não, tamo junto, para mandar Pô, que aqui. legal, que legal. Então, hoje a gente paga para ele o valor da consulta particular, sempre quando há alguma consulta, porque ele Legal. atendeu muito de graça lá atrás. Grande Sérgio, um abraço, Sérgio. Fisioterapeuta com Rogério Guedes, psicólogo, cara, uma série que até anotei porque é muita gente, nutricionista, assessor de imprensa, assessor financeiro, é muita gente que está conosco aí. Graças a Deus as pessoas compraram a ideia
E tamo junto. Cara, que império que você montou, hein, GG? Parabéns, cara, muito legal Obrigado, mesmo. cara. E, pô, e vai muito além de só negociar um contrato, né? Que bacana. E, o GG, fala aí os atletas que você, alguns cases de sucesso aí da sua empresa, os atletas que tiveram mais destaques aí com vocês. Mas os mais conhecidos, os que chegaram mais à grande mídia, assim, o William e o Wallace, né? Uhum, O Leon e o Lopes, cubano, a sim. Thaísa, Maurício Borges, campeão olímpico, Thales, líder da seleção, Maurício Souza, central campeão olímpico, o Flávio, Otávio, Felipe Ferraz, o Serginho, muita gente boa passou por aqui, cara. Porra. Douglas Cordeiro, muita gente boa, muita gente boa, cara. E técnicos também, né? Técnicos. Inclusive o Wallace, eu contar uma passagem aqui curiosa, que é legal contar. O Wallace, quando eu fechei com ele estava no Infanto Juvenil do Banespa. Ele Uhum. é 8'7". E, cara, eu falei, pô, esse cara salta muito, bom jogador. E fui conversar com ele. E logo depois que eu fecho com ele, eu muito animado, pô, achei que ele tinha muito potencial. Logo depois, o diretor do Banespa, naquela época, Montanaro, o grande Montanaro, faz uma falta Jimon. grande no gol. Ele falou, Regi, cara, agora vai começar a Superliga. Você está trabalhando com o Wallace agora, né? Foi tô. Ele falou, cara, não tem muito espaço aqui para ele, porque tem outros caras aqui. Realmente, naquela época, tinha muita gente boa lá no Banespa, sabe? E o Wallace ainda era um cara com potencial, mas em evolução. Se você quiser levar ele para outro lugar, cara, fica à vontade aí, porque aqui vai ser difícil. Eu falei, pô, o Wallace me enganou, hein, cara? Achei que ele era bom de bola, cara. Eu conto isso para ele, aí levamos ele para o vôlei futuro. Ele vai para o vôlei futuro e ele Pô, fica é verdade. disputando posição com o alemão canhoto, o Alexander. Uhum. Até revezando muito, o Alexander está jogando mais do que ele. Em algum momento, eu não sei o que aconteceu exatamente, mas o Alexander teve alguma indisposição com a comissão técnica, alguma coisa aconteceu ali que ele falou, não, agora vai jogar o Wallace. E o Wallace foi, cara, foi. Puta, jogou pra cacete aquela Superliga e logo depois já veio pro SAD e aí o resto é história, né? Esta é a história. Mas Esta é a em algum, história. História. em algum momento eu achei que ele tinha me enganado ali, que eu tinha errado. Não Nós temos enganou, hein? o. Esse fez uma carreira boa para você e para Nós, eles. Poxa, foi sensacional, está sendo, né? Nós temos o Alan e o Darlan, que o Darlan talvez seja a grande bola da vez agora. Sim, Tem muita gente boa, cara. Muita gente boa. show. E vocês, como eu citei agora há pouco, vocês fazem um trabalho com técnico. Se, o trabalho que vocês fazem com técnico é mais ou menos igual ao que você faz com atletas ou tem alguma diferença ali nesse gerenciamento? É bem diferente. É bem diferente, cara, porque o mercado de técnico, ele não nos permite fazer isso que eu te falei, de acompanhar estatisticamente, ver evolução, fazer uma projeção, um planejamento, com base em números, com base em rendimento, sabe? Eu acho que o mercado de técnico, muitas vezes o técnico pode ser campeão e fazer um belo de um trabalho, que isso não significa um mercado maior, sabe? Então a gente até vê muitos exemplos assim, de técnicos bons, qualificados, que acabaram de ganhar algum título sem uma oportunidade que merecia, né? Porque além de ser um mercado mais restrito, ele requer outras qualidades, não só de títulos ou de conquistas. Então, o idioma é um deles, né? O relacionamento, a liderança. Acho que a saúde mental é um tema que a gente fala muito pouco dentro do nosso esporte. É um tema que eu gosto muito de falar. Esse tem sido cada vez mais avaliado na hora de contratar um treinador. Aí a gente vai falar de comissão técnica, montagem de uma comissão técnica de confiança, sabe? Então, a adaptação ao estilo do local é muito mais importante para o técnico do que para um jogador. Às vezes um técnico que gosta mais de legal, que gosta menos de legal, que trabalha com muita repetição, trabalha com pouca repetição. Então esse cara, o trabalho do treinador ele é bem diferente do que é com o jogador. Assim, a gente tem que fazer uma análise de outros aspectos completamente diferentes. Uhum. E você mandou uma lista aqui pra gente, né, dos treinadores que vocês trabalham. Marcelo Mendes, Weber, Felipe, Neri, Peu, Horácio de Leu
Gui Novaes, e eu sei que você trabalha com o Paulinho Milagres também, né? Paulinho, Olha grande o nome Paulinho. que os caras trabalham. É, ah, De é, sacanagem. Os Só melhores gente do mundo, ruim. velho. Só Só gente gente ruim. fraquinha. Inclusive, muitos deles já participaram aqui com a gente, né? A maioria, na verdade, né? Não, a maioria não, mas o Peu, o Horácio de Leo, o Gui, o Paulinho, grandes convidados aqui do Set Point Podcast. é muita gente boa, cara, muita gente boa. Só a cara que é referência pra gente. Todos eles são grandes referências pra gente. E acabaram virando amigos, assim. Com todos esses eu tenho uma relação de amizade, cara, muito grande, muito grande. Tenho total confiança neles, eles também confiam em mim. A gente acabou virando muito amigo. Marcelo, Weber, Horácio, Neri, Felipe, eu, cara, tu, Paulo, todo mundo aí acabou a gente criando um vínculo de muita amizade. Muito legal. Sensacional. GG, minha última pergunta aqui para você, como dono de empresa, é a importância das mídias sociais. Como que as mídias sociais influenciam no trabalho de vocês e como que vocês orientam os atletas e técnicos que trabalham com o time GM a fazer postagens, aparecer ou não aparecer, que tipo de cuidado que eles têm que tomar, como que é a conduta de vocês em relação a mídias sociais? A mídia social, ela é uma ferramenta e ela pode te engrandecer, mas pode também te derrubar, né? Então, ela Sem requer dúvida. muito cuidado, mas ao mesmo tempo é uma ferramenta privada, né, do cara. Ele é dele, ele tem a personalidade dele, os gostos dele, a Uhum. forma de viver dele. Ele é uma comunicação dele ali direta fora da profissão. Então, tem que tomar muito cuidado assim também ao querer regular, ao regular no sentido de orientar e acabar moldando o cara, tirando um pouco a natureza dele, mas ao mesmo tempo que ele também não se sinta tão à vontade postando coisas que vão prejudicá-lo, né? Claro. Hoje está acontecendo um fenômeno muito importante que muitos atletas hoje estão se tornando maiores do que clubes, em virtude de rede social. Então, hoje tem patrocinadores querendo vir direto para o atleta ao invés de ir para o clube, né? Isso é um fenômeno recente. Isso, o cara, o atleta que conseguiu isso, ok, mérito dele, mas por outro lado, quando a gente faz isso, a gente enfraquece um pouco o nosso sistema esportivo no Brasil, né? Que ele é baseado Interessante. completamente na renda do clube. Então, cara, é um aprendizado, assim. Eu vou te falar que a impressão que eu tenho é que ninguém ainda sabe de fato como se comportar na rede social. Então, eu prefiro ser mais discreto, eu prefiro que os atletas sejam mais discretos para que não ocorra nenhum erro. A orientação existe com media training, ela existe com essa questão de consultores de imagem, ela existe com empresa de gerenciamento de conteúdo de redes sociais, toda essa orientação ela existe. Agora, ela não pode também ser um ponto de acabar tolhindo a natureza das pessoas, porque aquilo ali é uma ferramenta de vida privada de cada um. Claro. E esse equilíbrio é super importante, né? E o cara, uma ação errada pode. Várias ações certas constroem a reputação ao longo do tempo, mas uma ação errada pode acabar com a reputação, né? Então E nós vivemos isso aqui em duas situações, né? As situações do Maurício Souza Maurício Souza, verdade. e a situação do Wallace, né? Então, Uhum. eu vivi isso aqui de perto, né? Estava dentro do processo nos dois casos. Então, é realmente, sim, cruel. Em determinados momentos, a rede social ela é cruel. Como ela é muito benéfica, por exemplo, agora no caso do Darlan, que tem Verdade, usado muito verdade. bem as redes Uhum. sociais e tem conseguido, Uhum. enfim, aumentou muito o faturamento dele por causa das mídias sociais, né? Então, ela tem esses dois lados, assim, importante pontuar também. Boa, show de bola. Muito legal descobrir mais desse universo de vocês. Nossa, Muito era show, muito show. exatamente isso que eu ia falar, cara. Que rabbit hole, né? Que Porra, universo espetacular que eu, muito legal, muito legal. particularmente, como você falou, eu também sabia. Você falou que você sabia isso daqui, para quem tá vendo no YouTube, e eu sabia isso daqui, ó, né, sobre esse universo. Tô achando maravilhoso, muito bom. GG, agora a gente precisa conhecer o GG uma, uma forma mais pessoal, assim. Vamos fazer uma série de algumas perguntinhas para você. Você responde aí
como você quiser, tá bom? Então, Bora. galera, se liga aí. Esse é o nosso quadro Ataque e Defesa. Preparado? Bora. G, conta pra gente um momento importante ou marcante da sua vida que influenciou quem você é hoje. Eu vou colocar o título olímpico de 92. Influenciou muito a minha vida para onde eu estou hoje. Sou muito grato a esses caras que roeram o osso lá atrás da geração de prata, né? Até o título olímpico de 92. Deu esse start aí, né, É. que você contou pra gente lá no Inclusive, eu começo. era boleiro, cara, e adorava. Eu era gandula dos jogos dessa seleção aí de 92 até 95, 96. Eu ainda catava bola e, pô, adorava, adorava. Esses caras, certamente, eles mudaram o meu destino. Olha, Uau. mudaram o meu também, cara, porque Ah, a gente é da mesma geração, nascido no mesmo ano, e, pô, a minha vida no voleibol começou muito por causa deles também. Isso muita aí. gente, muita É isso aí. gente. GG, próxima pergunta aqui, ó. Quais são os seus livros preferidos ou livro de cabeceira? Eu gosto de ler. Tem dois livros, vou citar dois aqui que eu gosto bastante, que um é A Lógica do Cisne Negro, do Nassim Taleb. Uau, Não sei grande se vocês já Taleb. Eu não tiveram li a esse livro, oportunidade mas o Taleb é um gênio, né? de enxergar. E ele retrata isso, né, como os eventos que a gente não prevê são aqueles que movimentam o mundo, né? Uhum. Então, quando a gente acha que eu vou seguir essa rotina aqui porque nos últimos 2, 3 anos deu certo, de repente vem um evento e muda tudo e isso molda o mundo. Acho que a gente está aqui hoje fazendo uma video call, fazendo uma entrevista, muito disso se deve a um evento da pandemia, né? Que É, sem veio dúvida. e mudou os Exatamente. costumes das pessoas. Ele trata isso, e esse livro foi escrito bem antes da pandemia. Por exemplo, Uhum. a minha lesão no joelho foi um cisne negro, foi um evento inesperado que naquele momento eu estava prevendo ser um jogador de seleção brasileira, jogar na Itália, papai, né? E de repente vem aquela lesão e muda todo o meu destino. E hoje eu estou, como a gente, estou super feliz, super realizado por um cisne negro, um evento que eu não pude prever naquele momento, né? Então, Verdade. esse é um livro muito legal, gosto muito dele. E o outro é um livro do Roberto Patrus, que chama Você e Seu Barco, que traça um paralelo com a evolução, a evolução da mente do ser humano com o mundo e do empreendedorismo. Então é muito legal, gosto muito desse livro, é um livro que eu sempre que eu posso reler e trago para conseguir muito conhecimento bacana. Indico muito também. Boa. São dois que eu não li ainda, então com certeza vão Dois estar livros na nossos eu minha também lista. não li. Também não li. As Sensacional, muito nossas bom. listas. Então vamos lá, GG. Próxima pergunta para você. Você tem algum mentor ou mentores? E se sim, quem são? Meu pai, sem dúvida. E como eu disse já há um tempo, assim, o tema que eu gosto muito da saúde mental, do autoconhecimento, eu tenho meu terapeuta Rubens Cansado, que eu, sempre que eu posso eu também vou até ele, trago algumas questões, ele me ajuda. Então, eu citaria os dois nomes. Excelente, excelente. Façam terapia, galera. Façam terapia porque é muito importante. GG, próxima pergunta aqui. Se você pudesse mudar uma coisa no mundo do esporte, o que seria? Eu valorizaria mais os formadores, os verdadeiros formadores, aqueles anônimos que estão escondidos aí nos cantos do Brasil. Eu acho que a gente deve muito a esses caras, todos nós que vivemos de vôlei, e eles são muito pouco reconhecidos. Eu valorizaria mais, eu traria alguma ferramenta jurídica mesmo, assim, alguma lei que desse a eles um reconhecimento financeiro, que eles fossem reconhecidos financeiramente pelo trabalho que eles fazem. Excelente. Você não é o primeiro que fala isso aqui e a Sendo gente é defensor 200%. ferrenho dessa bandeira. Sendo Excelente. 200% embaixo, cara. Nós fizemos agora 200%. uma série com a Web Vôlei, que é também um parceiro nosso que a gente tem na imprensa, a gente está fazendo exatamente isso. Uma ideia minha de trazer um reconhecimento a esses personagens anônimos dos nossos clientes. A gente começou com o Tiaguinho, falando sobre o treinador dele lá em Pernambuco. Agora a gente trouxe o do Wallace, um rapaz do Centro Olímpico, e
cada mês a gente vai trazer um personagem anônimo. A gente pede para um cliente nosso falar quem foi aquele cara que hoje é pouco reconhecido, mas que foi fundamental para que você estivesse onde você está hoje. Que Aí o legal. atleta Que fala, espetacular. a gente joga um holofote nesse cara e traz para ele. Você está precisando de alguma coisa? Você quer fazer algum anúncio? Você quer usar a imprensa para falar alguma coisa que você precisa e tal? Então a gente deixa o espaço aberto para aquele cara para que ele possa conseguir o que ele esteja precisando no momento. Acho que eu vi alguma coisa em relação ao Wallace, que ele está com o Fábio, né, do Centro Olímpico. Acho que foi o Isso Fábio, aí, né? E o acho Fábio, que foi. poxa, eu tive muito contato com o Fábio na época que, que eu trabalhava no Paulistano, a gente jogava muito contra, né, tal. E até quando eu voltei dos Estados Unidos, voltei dos Estados Unidos por um período entre Nebraska e a Califórnia, e eu estava sem emprego no voleibol. E eu fui lá no Centro Olímpico e ele me deu uma oportunidade lá. Fiquei lá por um mês, Olha, depois acabei indo para um outro clube, mas o Fábio é um cara muito, isso muito importante na carreira de muita gente. Muito legal. Grande abraço pro Fábio. Cara, até, aí. até arrepia de ouvir você dizer isso, GG. Muito legal Sensacional, mesmo. Parabéns, sensacional. cara. Muito bom. GG, você tem algum arrependimento? E se sim, qual que é o seu maior arrependimento? Cara, o meu arrependimento, e eu falo isso muito, é não ter ido para os Estados Unidos estudar e jogar. Eu acho que se eu tivesse ido para os Estados Unidos, eu teria sido, não sei se mais feliz, mas eu teria sido mais realizado, sabe? Pelo sistema que tem os Estados Unidos, essa questão do ensino junto com o esporte, isso teria me ajudado, teria me feito, posso dizer, mais completo, mais cedo e mais preparado mais cedo para encarar esse mundo corporativo. Eu não tinha muita noção de como é que é. Então, tenho sim esse arrependimento. Eu queria ter tido essa experiência. Com certeza teria sido um All-American aqui. Não Ou tem não, né? dúvida, exatamente. Isso aí. Show. E agora virando a moeda pro outro lado, GG, do que mais você se orgulha? Da minha família, né? De ver minha filha crescendo, de ver minha filha conquistando as coisas que ela quer, de ver a minha mulher bem no trabalho, feliz, chegar em casa, ter um ambiente gostoso. É isso, ver meu pai bem de saúde, de eu poder compartilhar com ele os meus momentos, minha mãe. Sem dúvida nenhuma, meu orgulho é esse, ter, chegar em casa ou visitar meus pais e ver que está tudo bem, que a gente está feliz, que a gente conseguiu construir uma família bacana. Sensacional, muito bom. Espetacular, muito bom. Vamos entrar então agora mais pessoal ainda. Alguma coisa que a galera não sabe, ou que pouca gente sabe, GG. Ninguém sabe que o GG. Era preguiçoso quando jogava, né? Era craque, mas preguiçoso. Revelações, revelações. Não deixa os GG, atletas ouvirem isso aí. exatamente. Ninguém sabe, já adora puxar a orelha dos atletas quando eles estão com preguiça, mas ele mesmo era bastante preguiçoso para treinar. Não gostava, não. Revelações, a gente adora isso, cara. Muito bom, muito bom. É isso aí. Boa. GG, agora rapidamente aqui. Família é? Para fugir do bordão de que família é tudo, família para mim é o que nos define. Interessante. A minha profissão não me define. Eu não sou um agente. Eu sou o pai da Helena, marido da Marina, filho do Geraldão, da Cristina, que carrega os princípios, os valores que eu tenho desde que eu nasci. Eu trabalho como agente de voleibol, mas eu não sou um agente de voleibol. Então, assim, o que me define são os meus princípios, os meus valores e o que eu sou quando eu estou em casa com a minha família. Então, acho que é isso. Família é o que me define como pessoa. Uau. Cara, essa foi Vamos dar uma espetacular, hein? pausinha aqui para a gente Essa, absorver, para a gente degustar isso, essa porque foi boa. GG, muito, muito forte Talvez a melhor resposta sobre família é que a gente já teve. muito legal, muito bom. GG, na mesma toada, esporte é? Para todos.
desde o lazer até o alto rendimento. É para todo mundo. Acho que é isso, assim. O esporte é saudável, é remédio, é prevenção, é saúde, mas acima de tudo ele é para todo mundo, cara. Quanto mais a gente puder massificar o esporte como entretenimento, como profissão, melhor para todo mundo. Só faz bem. Assina embaixo. Assina embaixo total. GG, a gente está fazendo esse projeto aqui há alguns meses, há um pouquinho mais de 6 meses, 5 meses talvez. E a gente, graças a Deus, está indo muito bem. Temos tido muitos bons feedbacks em relação ao nosso podcast. Só que a gente quer crescer mais ainda e para isso a gente pede ajuda dos nossos convidados aqui. Então, indique para a gente aí 2 pessoas para a gente ter essa conversa legal que a gente está tendo com você. Eu gostaria muito de ouvir o Silvio Forte aqui. Eu gostaria muito de ouvir o Anderson Marcilli, presidente do Guarulhos. Ah, ah, Uhum. O Anderson, eu já falei com ele em relação ao podcast alguns meses atrás. E o Silvio, tive a grande honra de trabalhar com o Silvio como atleta, assistente e em cursos de voleibol. Olha só. Silvio é um dos personagens mais importantes aí da minha vida também, cara. Ótimas Boa, indicações, GG. Obrigado. boa. Show de bola. Muito bom. GG, como eu disse anteriormente, a gente tem tudo quanto é tipo de gente que nos assiste, nos ouve. Nosso público, a maior parte deles é de professoras e professores de voleibol, mas a gente tem atleta, pai de atleta, atletas olímpicos, coaches, né, treinadores olímpicos, mas também tem um professor lá do interior de um estado lá do interior do Brasil, que ninguém nunca ouviu falar, mas que é grande formador de atletas, o apaixonado, o professor que tem acesso a muito material, que tem uma bola velha, Malemar tem uma quadra, cara, tudo quanto é gente que tem em comum o amor pelo esporte e por esse nosso voleibol. Deixa um recado para essa galera que nos assiste e nos ouve. O recado que eu acho que eu posso dar é que, ao conviver com tantos atletas ao longo desses 22 anos, é que todos têm, assim como nós temos os nossos medos, nossas ansiedades, nossos receios, nossas inseguranças. Então, que todos esses professores ou até mesmo os atletas entendam e consigam lidar bem com isso. Antes de ser um jogador de vôlei, antes de ser um atleta, conheça a pessoa que está ali. Tente ajudá-la, tente transformar a vida dela de alguma forma para melhor. Né? Tente torná-la mais confiante, menos insegura, menos ansiosa. Então, estabeleça com ela uma relação em que você primeiro consiga ajudá-la como pessoa. Eu acho que isso também vale para outros agentes e outras pessoas. Não importa se o cara é campeão olímpico, se ele está, igual você disse, lá no interior, trabalhando com uma bola, uma quadra, cimento, etc. São pessoas, cara. E essas pessoas, elas querem apoio, elas querem crescer, elas querem ser melhores. E muitas vezes a gente é só uma ferramenta para tentar ajudar, entendeu? Então, que se coloque nisso. Se vai ser um grande jogador ou se não vai ser um grande jogador, cara, isso é secundário. O primeiro vamos ajudar essas pessoas, sabe? De que elas sejam melhores, que elas consigam evoluir, que elas tenham um futuro melhor do que gerações passadas que a família tiveram. É isso. Espetacular. Espetacular. Muito Mais bom, um do muito Team bom. People First, hein? Coisa linda. GG Coisa e linda. Team GM fazem parte do Team People First. Muito bom, GG. É isso Muito aí. legal. Boa, legal. Manda, GG, poxa, foi muito legal essa nossa conversa. A gente poderia ficar aqui, hoje é minha vez, em mais 473 horas falando sobre esporte, sobre voleibol, sobre esse universo muito legal, que muito pouca gente sabe, um, que existe e dois, como funciona. Eu sou um desses que hoje, depois dessa nossa conversa, coloquei lá o meu pezinho no mundo do teu trabalho e, mais do que isso, conhecer o GG de uma maneira mais próxima,
mais aprofundada. Eu só queria te agradecer demais por ter separado esse tempo de vir conversar com a gente. Foi muito, muito legal, muito legal. Cara, você não tem noção de como esse tempinho aqui foi engrandecedor para o meu crescimento pessoal e profissional. Te agradeço demais. E o que eu posso te dizer é que eu desejo mais e mais e mais sucesso a cada dia nessa tua jornada da empresa TeamGM, de todo mundo que trabalha com você, dos atletas que já estão, que já foram clientes seus e que vão ser. Muito, muito obrigado. Muito mais sucesso para você, cara. Obrigado demais mesmo, viu? Pô, GG, da Cara, minha parte, cara, olha, eu não tinha noção da profundidade do trabalho de vocês, cara. Eu sabia um pouquinho, assim, que nem eu falei lá no meio do episódio, mas entender todas as nuances do trabalho de vocês faz com que eu respeite o trabalho de vocês 200 vezes mais, cara. Que legal, muito legal descobrir e aprender sobre o universo de agentes de voleibol e você, com certeza, é a referência mundial, construiu essa história de uma maneira linda, de uma maneira honesta, trabalhando com muita gente boa, sendo sempre estando na vanguarda, ditando tendências, né? É muito interessante ver que, assim como a gente preconiza que técnicos sejam do team people first, né? Que cuide das pessoas como premissa básica do trabalho, e ver que você tem essa mesma mentalidade, esse mesmo valor para você como agente, como para as pessoas que trabalham com você na sua empresa. E, pô, isso dá um conforto para a gente, aquece nosso coração, porque a gente sabe que os profissionais do voleibol vão se tornar grandes atletas, vão se tornar melhores pessoas, e eventualmente as pessoas que continuarem no esporte como técnico, como agente, talvez, como outra comentarista, que quer que seja a vertente depois de ser atleta, essas pessoas vão ter valores sólidos também, que vem muito do trabalho de vocês e do gerenciamento da educação que você passa para essas pessoas. Então, cara, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado por tudo que você fez, faz e ainda vai fazer pelo voleibol. E, pô, é um prazerzaço ter tido você aqui. E aí, desejo muito, muito mais sucesso na sua carreira, cara. tá doido. Obrigado pelas palavras aí, Peter e Feijão. Muito obrigado mesmo. Assim, foi um bate-papo muito legal, muito enriquecedor também para mim. Aliás, escuto os episódios do podcast, estou escutando muito pelo Spotify, estou adorando, deixo no carro, estou malhando, estou escutando, cara, estou gostando muito. Parabéns, assim, é um conteúdo muito rico para gente. E falando um pouco assim sobre essa atividade minha, ela ainda é uma atividade que tem um certo preconceito, né? As pessoas ainda têm esse preconceito na mídia, de uma forma geral, de que o agente, que muitas vezes é chamado de empresário, o empresário está ali para roubar, o empresário está ali para ele sacaneou. A gente vê alguns episódios, alguns documentários Netflix, o empresário está sempre no lado escuro do Vilão, né? negócio, Do vilão, vilão. né? Exatamente. Então, é legal eu poder falar e trazer e mostrar assim que não, cara, o agente, na verdade, ele é um aliado, né? O agente sério, o Sem agente dúvida. honesto, o agente que não tem nada a dever, não tem rabo preso com ninguém, o cara que quer realmente fazer um trabalho legal, ele é um aliado. E é legal que os clubes vejam isso, as famílias vejam isso, a mídia veja. Então, propagar um pouco esse trabalho nosso que é invisível é muito, muito bom também. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço de fazer isso aqui um pouco, não só por mim, mas por todos os outros agentes que estão no mercado e fazem um trabalho sério e que não têm a oportunidade de falar e de passar um pouco da atividade do trabalho que eles têm, do objetivo que eles têm ao transformar um pouco das vidas no vôlei. Então, obrigado. Eu que agradeço o espaço e a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre isso. Show de bola. E a gente tem o maior prazer de abrir esse espaço aqui para você e que você que representa essa classe muito bem representada. É isso aí. Galera, a gente fica por aqui por esse episódio. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Se você quiser saber mais sobre migração para os Estados Unidos, clica acessa o QR Code aqui que está na tela
e entre em contato com o Lucas Negrin, que ele vai te orientar a como fazer esse processo que eu e o Peter fizemos e não tivemos a sorte de ter o Lucas com a gente. Então, acessa lá o QR Code que ele vai te dar uma atenção especial. E muito obrigado por acompanhar até aqui. Galera, não se esqueça, curta o episódio, deixa um comentário pra gente no YouTube, compartilha com as pessoas para que os algoritmos entendam que é um conteúdo relevante. Esse episódio especial com o GG vai ficar para a história e não se esqueça de voltar para conferir o próximo. Valeu, galera! É isso aí. Valeu, galera. Até o próximo.